Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde compartilho estudos bíblicos voltados para o aprimoramento da vida cristã. Hoje vamos falar sobre a jornada da criação, um estudo profundo do livro de Gênesis. Antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscreverem no canal e ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nos apresenta a narrativa da criação do mundo, a origem da humanidade e o início da história da redenção. Neste estudo bíblico, mergulharemos nas ricas narrativas e nos poderosos temas encontrados em Gênesis, revelando importantes lições e verdades espirituais que têm relevância para nós hoje. A criação do universo. O livro de Gênesis inicia com uma poderosa narrativa da criação do universo por Deus. Nos primeiros versículos, somos apresentados a ação divina que resultou na existência do céu e da terra. Essa narrativa da criação em Gênesis é profundamente significativa e tem sido objeto de estudo e reflexão ao longo dos séculos. Ao explorar os primeiros versículos de Gênesis, é importante considerar a natureza e o propósito dessa narrativa. Esses versículos estabelecem a fundação do entendimento bíblico sobre a origem do universo e a existência de Deus como seu Criador. Eles nos convidam a contemplar a grandiosidade do poder divino que trouxe à existência tudo o que conhecemos. Além disso, a narrativa da criação em Gênesis apresenta a criação divina em 6 dias. Essa sequência de eventos destaca a ordem e a intencionalidade do ato criativo de Deus. Cada dia traz à luz uma nova manifestação do poder e da sabedoria divina, culminando com a criação do ser humano à imagem de Deus. A interpretação dos dias da criação em Gênesis tem sido objeto de discussão e diferentes abordagens teológicas. Alguns veem os dias como períodos literais de 24 horas, enquanto outros os entendem como períodos de tempo mais longos, simbólicos ou figurativos. Essas interpretações buscam conciliar a narrativa bíblica com as descobertas científicas sobre a antiguidade do universo. No estudo da criação divina em Gênesis, é essencial reconhecer sua relevância contínua em nossas vidas e em nossa compreensão do mundo. A criação aponta para a soberania de Deus, sua habilidade de trazer ordem a partir do caos e sua intenção de compartilhar seu amor e cuidado com a humanidade. Ao explorar os primeiros versículos de Gênesis e a narrativa da criação em 6 dias, somos convidados a contemplar a grandeza e o propósito do Criador, a valorizar a criação divina e a assumir nosso papel como mordomos responsáveis deste mundo que nos foi confiado. Que possamos ser inspirados pela beleza e complexidade da criação, reconhecendo a mão divina por trás de tudo e buscando viver em harmonia com o propósito divino em nossas vidas. A criação do homem e da mulher. O relato da criação do homem e da mulher em Gênesis nos leva a uma reflexão profunda sobre a formação do primeiro casal humano, Adão e Eva, e sobre o propósito e o papel de homens e mulheres na criação divina. No início da narrativa, somos apresentados à formação de Adão a partir do pó da terra. Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, conferindo-lhe a condição de ser vivente. Posteriormente, Deus percebe que não é bom para o homem estar sozinho e cria a mulher, Eva, a partir de uma das costelas de Adão. Essa criação especial e íntima demonstra a intenção divina de estabelecer uma parceria e uma complementaridade entre homem e mulher. O propósito e o papel do homem e da mulher na criação são revelados através da incumbência de governar e cuidar da terra. O ser humano é designado por Deus para exercer domínio sobre a criação, refletindo, assim, a autoridade divina. Além disso, o relacionamento entre homem e mulher é destacado como uma união íntima e sagrada, capaz de promover a procriação e a multiplicação da humanidade. Um aspecto crucial a ser explorado nesse contexto é a imagem de Deus no ser humano. Essa imagem, conferida a ambos os sexos, reflete a natureza divina presente na humanidade. A capacidade de pensar, raciocinar, tomar decisões morais, criar e se relacionar são alguns dos elementos que revelam essa imagem de Deus.
Compreender a imagem divina no ser humano é fundamental para a compreensão da dignidade e do valor intrínseco de cada pessoa, independentemente de seu sexo. A narrativa da criação do homem e da mulher em Gênesis nos proporciona um entendimento profundo sobre a importância da parceria, da complementaridade e da igualdade entre homens e mulheres. Reconhecer e valorizar o propósito e o papel de cada um na criação divina é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis, justiça de gênero e uma sociedade equitativa. A criação do homem e da mulher nos remete a uma reflexão sobre o propósito, o papel e a imagem de Deus no ser humano. Compreender a importância da parceria, da complementaridade e da igualdade de gênero nos desafia a valorizar a dignidade e o valor de cada pessoa, promovendo relacionamentos e sociedades justas e equitativas. A queda da humanidade. O relato da queda de Adão e Eva em Gênesis nos conduz a uma investigação profunda sobre um evento trágico que teve consequências significativas para a humanidade. Nessa análise, exploramos o papel da tentação, do pecado e da consequente separação de Deus, além de refletir sobre as implicações desse evento e a necessidade de redenção. A narrativa da queda começa com a introdução da serpente, que representa a astúcia e o engano. A serpente tenta Eva, questionando a palavra de Deus e oferecendo-lhe a possibilidade de ser como Deus ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, influenciada pela tentação, cede à desobediência e compartilha o fruto com Adão, levando ambos a pecarem contra Deus. O pecado introduzido pela desobediência de Adão e Eva tem consequências devastadoras. A primeira delas é a percepção da própria nudez, o que causa vergonha e leva à necessidade de se cobrir. Além disso, Deus pronuncia maldições sobre a serpente, a mulher e o homem, estabelecendo uma ruptura no relacionamento harmonioso entre a humanidade e o Criador. A queda resulta em uma separação entre Deus e a humanidade. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, perdendo acesso à árvore da vida. Essa separação espiritual e física de Deus traz consigo a entrada do sofrimento, do trabalho árduo e da mortalidade no mundo. A queda também afeta a natureza humana, tornando-a inclinada ao pecado e à corrupção. Diante desse cenário, a necessidade da redenção se torna evidente. A queda revela a condição de pecado e separação em que a humanidade se encontra, incapaz de reconciliar-se com Deus por si mesma. A busca pela redenção se torna uma busca por restauração, reconciliação e renovação da comunhão com o Criador. A queda de Adão e Eva nos leva a uma profunda reflexão sobre o papel da tentação, do pecado e da separação de Deus na história humana. As consequências da queda são evidentes em nossa condição atual, marcada pela presença do pecado e suas consequências. Contudo, a queda também nos conduz à busca pela redenção e pela restauração da comunhão com Deus, revelando a necessidade da intervenção divina para a salvação da humanidade. A história de Abraão e a promessa da aliança. A história de Abraão, registrado em Gênesis, é uma jornada fascinante de fé, obediência e confiança em Deus. Nesse resumo aprofundado, mergulhamos na vida desse homem notável e na promessa divina de estabelecer uma nação e uma terra por meio dele. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade da antiga Mesopotâmia, mas Deus o chamou para sair da sua terra e seguir em direção a uma terra que ele mostraria. Abraão obedeceu e, com fé, empreendeu uma jornada cheia de desafios e provações. Ao longo dessa caminhada, Deus fez várias promessas a Abraão, incluindo a promessa de que ele seria pai de uma grande nação e de que sua descendência herdaria uma terra abundante. A fé e a obediência de Abraão são destacadas em sua história. Mesmo diante das dificuldades e incertezas, ele confiou nas promessas de Deus e agiu de acordo com sua fé. Um exemplo marcante disso é o episódio em que Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque como prova de sua devoção. Abraão, sem hesitar, obedeceu, demonstrando uma fé inabalável e uma disposição para confiar completamente em Deus. A vida de Abraão nos ensina lições valiosas sobre confiança, perseverança e obediência a Deus. Sua história nos lembra que, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente impossíveis, Deus é fiel em cumprir suas promessas.
Além disso, a história de Abraão é uma ilustração poderosa da importância da fé como base para um relacionamento genuíno com Deus. Ao refletir sobre a história de Abraão, somos desafiados a aplicar as lições aprendidas em nossa própria jornada de fé. Assim como Abraão, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Devemos cultivar uma fé que se manifesta em obediência e confiança na fidelidade de Deus. A história de Abraão nos inspira a confiar em Deus e a seguir sua vontade em nossa jornada de fé. A promessa da aliança feita a Abraão nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Assim como Abraão, somos desafiados a andar pela fé, confiando nas promessas de Deus e buscando obedecer à sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. José e a soberania de Deus. A história de José, filho de Jacó, é um relato emocionante de como a soberania de Deus se manifesta mesmo em meio às adversidades da vida. Neste resumo aprofundado, mergulhamos na vida de José para explorar temas como perdão, reconciliação e propósito divino, enquanto encontramos encorajamento e confiança na fidelidade de Deus. José era um jovem de destaque, amado por seu pai e dotado de sonhos proféticos. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado quando seus próprios irmãos o venderam como escravo. José enfrentou uma série de desafios, desde ser acusado falsamente lançado na prisão até interpretar sonhos na corte do faraó. Em cada etapa, José demonstrou caráter, sabedoria e confiança em Deus. Uma parte crucial da história de José é sua jornada de perdão e reconciliação com seus irmãos. Após anos de separação e sofrimento, José teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, mas em vez disso, ele escolheu perdoá-los e buscar a reconciliação. Essa história poderosa nos ensina sobre o poder curador do perdão e sobre a importância de confiar nos planos e propósitos de Deus, mesmo quando enfrentamos injustiças. Ao longo de sua jornada, José reconheceu repetidamente a soberania de Deus em sua vida. Ele compreendeu que tudo o que aconteceu, tanto as provações quanto os triunfos, foram parte do plano divino. José entendeu que Deus estava trabalhando em cada circunstância para cumprir seu propósito maior. A história de José nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus, mesmo em meio às situações mais difíceis. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, Deus tem o controle e pode usar até mesmo as adversidades para nos moldar e cumprir seu propósito em nossas vidas. A história de José nos convida a confiar na soberania de Deus e a buscar o perdão e a reconciliação em nossos relacionamentos. Ela nos encoraja a encontrar esperança e encorajamento em meio às tribulações, sabendo que Deus está no controle. Ao estudar a vida de José, somos desafiados a confiar em Deus em todas as áreas de nossa vida e a buscar o seu propósito, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. O livro de Gênesis nos apresenta as bases fundamentais da fé e nos mostra a grandiosa história de Deus e sua relação com a humanidade desde o início. À medida que exploramos esses temas e personagens, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada de fé, a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e aplicar as verdades eternas encontradas em Gênesis em nossa vida diária. Esperamos que este estudo bíblico sobre o livro de Gênesis seja uma fonte de inspiração, edificação e crescimento espiritual. Que possamos descobrir a beleza da criação, a queda da humanidade, a promessa da redenção e a esperança em Deus através dessa jornada incrível registrada em Gênesis. Fico feliz em estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus e como ela pode ser aplicada em nosso dia a dia. Espero que o conteúdo de hoje possa ser útil e edificante para vocês. Não se esqueçam de deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários abaixo e de se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a todos nós.